Se você tem um carro turbo, híbrido, com sistema start-stop ou mesmo um aspirado de última geração, muita atenção a esse vídeo, assista ele até o final. Em 31 de março começaram a vigorar as novas certificações API SQ e GF7A e com isso nasceu uma nova geração de lubrificantes que traz um nível de proteção gigantesco contra dois fenômenos que têm causado a quebra de muitos desses motores modernos. Um desses fenômenos é o LSPI, ou pré-ignição de baixa velocidade, no qual acontece uma violentíssima combustão espontânea dentro do cilindro bem antes da hora ideal, sendo uma quebra realmente violenta do motor, mas o pior, em cenários cotidianos, por exemplo, você saindo de uma rampa de estacionamento, muitas vezes com o motor até meio frio, saindo de baixa rotação, dando bastante carga ali no pedal, você consegue imaginar o motor explodindo do nada com isso? E isso inclusive aconteceu com alguns lançamentos recentes aqui no Brasil e algumas dessas quebras acompanhadas de incêndio. O outro fenômeno é a gelificação do óleo do motor, uma alteração nas suas propriedades químicas que resulta com que esse óleo ele perca a fluidez de uma maneira muito agressiva, ele fique quase como um gel quando ele está mais frio. Você consegue imaginar o estrago que isso faz na vida útil do motor? E isso tem afetado especialmente os motores híbridos. Tudo isso tem acontecido pela combinação de uma série de características técnicas desses motores mais modernos que levaram o estresse e a degradação térmica e química do óleo lubrificante a um patamar nunca antes visto, começando pela própria viscosidade. Hoje em dia, usa-se óleos lubrificantes cada vez mais finos, cada vez menos viscosos. Os motores são cada vez menores, pistões cada vez menores, diminui a possibilidade de troca de calor, folgas cada vez menores e temperatura operacional cada vez mais esticada ao longo do dia. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês em detalhes o LSPI e a gelificação, mas é daqui a pouquinho. Mas antes do problema, a solução. A nova geração de lubrificantes com certificados API SQ e GF7A ficaram muito mais rigorosos nas proteções que o óleo precisa oferecer para o motor, especialmente quando o óleo está usado, porque os engenheiros, as montadoras concluíram que esses fenômenos como o LSPI e a gelificação estão intimamente ligados à degradação térmica e química que o óleo naturalmente vai sofrendo com a passagem dos quilômetros. Então, para ser certificado API SQ, por exemplo, a análise das propriedades do óleo usado em condições de mundo real é que ficou muito mais exigente. Lubrax é a primeira marca a introduzir no mercado brasileiro essa nova geração de lubrificantes com essa certificação API SQ e GF7A. Essa é a linha Lubrax Top Alto. Foi um trabalho bastante intenso de pesquisa e desenvolvimento dos engenheiros da fábrica da Lubrax em Duque de Caxias e também de diversos laboratórios associados. A gente está falando aqui, além da máxima proteção contra a gelificação e o LSPI, de 10% a mais de poder de limpeza, 70% a mais de proteção contra a corrosão, se a gente comparar com a certificação anterior, a API SP, e a economia de combustível de até 5%. Sendo certificado API SQ, a linha Lubrax Top Alto é retrocompatível. Então, por exemplo, se o manual do seu carro exige um óleo de especificação anterior, como SP, SN+, ou mesmo anterior a isso, você pode usar com tranquilidade. E vale lembrar, Lubrax desenvolve os seus lubrificantes para as condições de rodagem aqui no Brasil. Os diferentes tipos de combustíveis que a gente tem, as condições extremamente severas de variações de temperatura e também, claro, os diferentes tipos de qualidade de combustível que a gente tem no nosso mercado. Agora então vamos entender com mais detalhes o que é a gelificação e o LSPI, porque são ameaças bastante reais para o motor do seu carro, especialmente esses mais modernos, em situações do dia a dia. Existe um momento específico para a combustão acontecer dentro do motor do seu carro. E esse momento é calculado pela ECU, Unidade de Gerenciamento do Motor, que vai calcular justamente o momento exato do disparo da centelha da vela. E essa centelha vai causar a combustão da mistura ar-combustível que já estava sendo comprimida pelo movimento do pistão. Essa combustão gera uma grande energia que empurra o pistão para baixo e esse movimento gera o torque que faz justamente o motor se movimentar e tirar o carro do seu lugar. Mas existe um fenômeno acidental chamado pré-ignição, que é quando você tem uma combustão espontânea, desordenada, indesejada, que acontece muito antes do disparo da centelha da vela. Ela acontece quando o pistão está ainda subindo para realizar a compressão dessa mistura ar-combustível. Essa combustão precoce, espontânea, gera um pico de pressão e uma onda de choque
contra o movimento do pistão, que ainda estava subindo, e não a favor. E com isso, você tem a geração não só de um pico de pressão, mas uma onda de choque que é altamente estressante para os cilindros, para os pistões, para a biela, para o virabrequim. E o pior, gera muito calor e isso o que? Causa um efeito bola de neve, ou seja, no próximo ciclo vai ser ainda mais fácil acontecer uma pré-ignição, gerando um ciclo vicioso extremamente danoso para o motor. A pré-ignição pode ter diversas causas, presença de fuligem em excesso na câmara de combustão, incluindo a cabeça dos pistões, projetos antiquados com geração de pontos de calor excessivo no canto dos pistões ou nas válvulas, você ter uso de velas inadequadas para o projeto ou mesmo, infelizmente, velas falsificadas, e temos tantas no mercado. Agora, o LSPI é um tipo de pré-ignição extremamente agressivo, mas também bastante específico, que vai afetar, em específico, esses motores mais modernos, compactos, turbinados, boa parte deles com injeção direta. O LSPI é um problema que foi descoberto há poucos anos e é altamente complexo. Foi preciso muita pesquisa e investigação das montadoras para se identificar as causas, mas hoje em dia já há um certo consenso de que são duas as causas e elas podem operar em paralelo ou individualmente. Primeiro, a presença de gotículas em suspensão de óleo na câmara de combustão arremessadas pelo anel do pistão, nosso folga aqui com o cilindro, mas em particular óleos com detergentes lubrificantes de base de cálcio. E o segundo ponto é a presença de fuligem, depósito de carbono, em excesso nos elementos da câmara de combustão, que infelizmente é um problema cada vez mais comum nesses motores que só possuem injeção direta. Naturalmente você vai se perguntar por que esse fenômeno só tem assolado esses motores mais modernos e não os mais antigos. Porque esses motores de novas gerações, eles infelizmente juntam uma série de características que facilitam o acontecimento do LSPI. Por exemplo, quando você tem um motor de injeção direta, num cenário onde você tem muita carga, ou seja, muito pedal e baixa rotação, esses motores tendem a resultar em mais combustível não queimado dentro dos cilindros. Esse combustível não queimado, ele reage quimicamente com o óleo que está ali na parede dos cilindros e aí vai alterar a viscosidade dele e vai estimular a formação dessas gotículas mistas de óleo e combustível. O segundo ponto é que a cada nova geração de motores, buscando melhoria de consumo, melhoria de emissões, as montadoras estão usando lubrificantes cada vez mais finos, cada vez menos viscosos, especialmente na fase fria do motor. Terceiro ponto é que o ar pressurizado admitido pelo motor nesses turbinados é muito, mas muito quente, mesmo com a presença de intercoolers. E o que acontece para piorar essa situação de caloria dentro da câmara de combustão é que esses motores modernos usam pistões cada vez menores e com um curso cada vez mais longo. Isso aqui é um pistão em biela de Chevette, pessoal. Os motores modernos são muito menores e o curso é muito mais longo. Com isso, você tem um intervalo de tempo muito menor para você trocar calor. Ele fica muito mais tempo acumulando calor. O quarto ponto é que esses motores que só possuem injeção direta não vão contar com a gasolina pulverizada nas válvulas de admissão. E a gasolina é um agente de limpeza e por conta disso, essas válvulas de admissão acabam tendendo a juntar mais depósitos de carbono. A engenharia das montadoras já havia concluído que a presença de um óleo mais tecnológico é o componente fundamental para você evitar essa catástrofe do LSPI. Então, desde a geração anterior de lubrificantes, a certificação API-SP, já houve todo um movimento do Instituto para se desestimular, reduzir drasticamente a presença desses detergentes de base de cálcio, que estimulavam muito o LSPI, e introduzir uma proporção muito maior da base magnésio. E esse é só um exemplo. Agora, o que melhorou então com essa nova geração de lubrificantes, essa nova certificação API-SQ? A régua, pessoal, subiu ainda mais. Agora a gente tem uma situação de proteção muito mais realista. Porque para ser certificado API-SQ, como essa linha Lubrax Top Auto Híbrido, a análise das propriedades do óleo usado ficou infinitamente mais exigente. As proteções contra o LSPI, a gelificação, dentre muitas outras, precisam acontecer mesmo com óleo já oxidado, já degradado termicamente, degradado quimicamente com a interação natural com combustíveis como a gasolina e o etanol. Fora que agora esses novos motores também estão trazendo os filtros de partículas GPF e esses novos lubrificantes precisam trabalhar junto com esse componente. Agora a gente vai falar do segundo fenômeno, que é a gelificação do óleo lubrificante, que afeta basicamente os motores que já possuem sistema start-stop, mas afeta em particular os motores com sistemas híbridos.
Como a gente falou, esses motores modernos de última geração já tendem a trabalhar mais quentes do que nunca, e isso, por uma série de características técnicas desses motores, naturalmente já vai estimular a degradação térmica do óleo lubrificante. Mas olha só que loucura! Quando você está com um carro com o sistema Start-Stop, parou no semáforo, o que acontece? O motor desliga. Aí fica verde sinal, beleza? O motor liga de novo. Agora, no caso de um híbrido, esse motor pode ficar desligado por vários minutos, dependendo do tamanho da bateria, numa situação de congestionamento ou de trânsito mais intenso. Na prática, esse liga-desliga do motor a combustão, especialmente nesse caso do motor híbrido, ele vai causar uma degradação térmica extremamente acentuada do óleo lubrificante, porque ele vai trabalhar numa temperatura muito mais esticada ao longo do dia, entre mínima e máxima. E aí acontece o fenômeno, o fantasma da gelificação, que é uma alteração das propriedades químicas do óleo lubrificante. Quando ele está mais frio, ele vai ficar muito mais viscoso, vai polimerizar, vai ficar ali quase como uma espécie de gel. Lembra que eu falei para você que hoje em dia as montadoras usam lubrificantes cada vez mais finos, cada vez menos viscosos, quase como uma aguinha? Você consegue imaginar um motor desenvolvido para usar um lubrificante tão fino, com folgas tão delicadas, de repente tendo de lidar com um lubrificante que virou quase um gel? Imagina o estrago que isso não causa na vida útil do motor, nas bronzinas, nos pistões, dentre outros componentes, como os próprios comandos. Essa nova geração de lubrificantes trazido por a certificação API-SQ, como a linha Lubrax Top Auto Híbrido, ficou muito mais exigente nos seus testes, muito mais sistemático nas situações realistas, com o lubrificante já usado, já degradado, ele ainda assim precisa trazer máxima proteção e resistência, inclusive contra esse fenômeno da gelificação. É por isso que essa nova geração de lubrificante certificada API-SQ, como a linha Lubrax Top Auto Híbrido, protege muito mais o seu motor. Pessoal, esses novos motores são muito dependentes de um lubrificante de alta qualidade e tecnológico. E por fim, uma dica: se o seu uso é severo, e com isso eu quero dizer, o para e anda do trânsito, o congestionamento, é basicamente o uso que você faz do carro, nunca pega a estrada, você pode e deve antecipar a troca do óleo lubrificante do seu motor. Muitas vezes, inclusive, essa informação está presente lá no meio do manual do seu carro, então vale a pena você dar uma conferida. E por fim, conte com os serviços de Lubrax Mais presente dentro dos postos Petrobras para você fazer a troca e atualização do seu óleo lubrificante pela certificação API-SQ.